pessoas me perguntam como eu sei se medicina realmente é pra mim ou não. Você provavelmente já deve ter pensado nisso. Se você tá vendo esse vídeo, provavelmente já passou pela sua cabeça se estudar medicina realmente é pra você ou se talvez você deveria, não sei, estudar outra coisa, ter uma outra profissão. E pensando nisso, eu resolvi trazer esse vídeo de hoje, onde nós vamos refletir juntos, nós vamos fazer alguns exercícios juntos, para que você possa realmente refletir e pensar se medicina realmente é pra você ou se você talvez deveria fazer uma outra coisa. A ideia de estudar medicina é bem legal, é interessante, você pensa, eu vou salvar vidas, eu vou ter um trabalho que todo mundo respeita, eu vou ganhar muito dinheiro. Claro, sim, isso é o que a gente vê normalmente nas séries, nos filmes, na televisão, e todo mundo quer estudar medicina porque viu a série tal de um médico que fez tal e tal coisa. É verdade, mas você precisa pensar que para chegar até esse ponto, o caminho é difícil, às vezes é bastante pesado, e não todo mundo tá preparado para isso. E tá tudo bem. Ou seja, você não precisa de se sentir mal se talvez depois de assistir o vídeo e responder as perguntas você perceber que realmente não é algo para você. Tá tudo bem. É até melhor você já saber disso agora do que chegar depois dos 6 anos estudando medicina e você pensar, nossa, perdi 6 anos da minha vida. Vou fazer outra coisa porque eu não gosto. Então, vale a pena já dar uma pensada nisso antes de você começar a estudar medicina. Então, pensando nisso, eu trouxe para vocês algumas perguntinhas e alguns pontos que você deve considerar antes de começar a estudar medicina e para você dar uma analisada realmente. Você precisa realmente ser sincero e dar uma analisada e pensar, ok, realmente isso é para mim ou não. Então pegue papel e caneta e vamos começar com alguns pontos. Eu vou fazendo algumas perguntas e você pode ou pausar o vídeo, responder, ou você pode responder depois de um bloco, ou depois do vídeo você pode responder tudo como você achar melhor. O primeiro ponto a ser considerado é que medicina exige muita dedicação e muito estudo. Muitas pessoas resolvem fazer medicina e pensam, eu vou estudar uns dias antes da prova, igual eu fazia na escola, e tá tudo bem. Não tá tudo bem. Você tem que pensar que, primeiro, não adianta você estudar antes da prova, uns dias antes da prova, para poder passar na prova. Você vai precisar desse conhecimento para sua vida inteira. Você vai precisar de investir muito tempo para ter esse aprendizado e para que isso fique na sua cabeça. A primeira pergunta que você deveria se fazer é: você gosta de aprender? Seja sincero, não fala, eu adoro aprender. Não, seja sincero, você gosta? Você tem esse sentimento, quando você aprende alguma coisa, você fica feliz porque você aprendeu, você gosta de aprender? Ou você até hoje simplesmente estudou porque é o que precisa fazer na escola, mas você não tem uma paixão realmente, você não desfruta desse processo de aprender. Outra pergunta seria, se você precisa de estudar uma coisa que você não gosta, uma matéria que você não gosta, você consegue estudar mesmo assim? Porque você tem que pensar que medicina você não vai estudar só o que você gosta. Com certeza, como sempre na vida, vai ter alguma matéria que você fala assim, nossa, que matéria chata. Mas você precisa de estudar mesmo assim. É importante que você saiba tudo. Então, pense, você consegue estudar uma matéria mesmo não gostando dessa matéria? Você está disposto a sentar ali e estudar? Outra pergunta seria, como você lida com a situação quando você vai estudar uma coisa e você não entende no início? Você tenta estudar, não consegue, não entende, estuda de novo, não entende e como você lida com isso? Você lida bem ou você fica irritado, fecha o livro, vai embora, vai fazer outra coisa? Como você lida com essa situação? Você também tem que pensar, você consegue passar várias horas do dia estudando? Claro, medicina não consiste o tempo inteiro em ficar estudando, mas em algumas fases você sim vai precisar de estudar muito, você vai precisar de ter muitas horas ao dia disponíveis para os estudos. Isso nem sempre é muito fácil. Então vale a pena você pensar, ok, eu estaria disposto realmente a estudar muitas horas ao dia? Eu consigo estudar muitas horas ao dia? Porque às vezes não é nem questão de estar disposto, às vezes você realmente não consegue. Então, aí você teria que pensar também, ok, se realmente você quer estudar medicina, mas nesse ponto você não consegue, por exemplo, se concentrar durante muito tempo, talvez desde o início você deveria se organizar um pouco diferente
para conseguir estudar tudo que você precisa. Outra questão importante é: você consegue manter uma disciplina de estudos, uma rotina durante vários anos? Pense que medicina não dura 3 anos nem 4 anos, são 6 anos que você precisa de estudar diariamente. E depois desses 6 anos, depois que você se formar, você ainda vai continuar tendo que estudar. Você vai estudar a sua vida inteira. Então pense se realmente você consegue manter essa rotina de estudo sem ficar muito irritado, porque isso é um ponto muito importante. Outro ponto que é importante, mas realmente nesse caso, se você ainda não cumpre esse requisito, você ainda tem a opção de melhorar, que é: você tem boas técnicas de estudo. E, por favor, com boas técnicas de estudo, eu não estou dizendo você é bom de memória e consegue aprender tudo de memória. Não, por favor, não. Se você estuda assim, por favor, pare já e já procure outras formas, outras técnicas de estudo. Porque aprender tudo, memorizar tudo, e depois você vai acabar esquecendo. Isso não adianta nada. Você precisa de boas técnicas de estudo que te ajude a passar por todos esses anos e mesmo assim, depois dos 6 anos, você ainda conseguir lembrar de algumas coisas, porque você vai precisar disso. Não adianta memorizar tudo e depois de 2 horas de prova você já esqueceu e depois vai precisar de aprender tudo outra vez. Você precisa de ter uma boa técnica, você precisa de entender o tema, mas sem memorizar, por favor. Outro ponto a ser considerado seria a pressão e o estresse. Durante os estudos de medicina, até mesmo depois, quando você já for formado, já estiver formado e for trabalhar como médico, você vai enfrentar muitas situações de muita pressão e muito estresse. Então, a primeira pergunta que você deveria se fazer é: como você lida com o estresse? Tem alguma técnica ou algo que você possa utilizar para lidar com esse estresse, para poder, no momento de muito estresse, que você possa utilizar e se relaxar? Você também deveria se perguntar: ok, no momento de muito estresse, quando você tem muita pressão, você consegue tomar decisões? É capaz de tomar uma decisão no momento onde você não tem tempo para pensar, você precisa tomar uma decisão rápida? Como você reage nessas situações? Você consegue manter o foco mesmo estando baixo pressão ou estando sobrecarregado, muito cansado? Você consegue mesmo assim estar ali concentrado, ou você é das pessoas que precisam, não sei, de um ambiente tranquilo e a partir do momento que tá um pouco estressado, você já não consegue pensar e você se trava, não é capaz de fazer nada, não consegue fazer nada? Porque isso também é importante, é algo que você deve considerar. E a última pergunta, e eu acho que é uma pergunta muito importante, ainda mais na medicina, é: você consegue manter a calma em situações difíceis? Pensa, durante a medicina você vai fazer muitas provas, muitas provas. E você precisa manter a calma para conseguir passar por cada uma dessas etapas. E depois, quando você se formar e já for médico, você vai passar por situações de estresse constantemente e você vai precisar de manter a calma nessas situações para conseguir encontrar um melhor resultado, para tomar uma boa decisão. Então pense, você consegue ficar calmo? Ou você é uma pessoa muito estressada e que tá ali todo o tempo movendo e não consegue ficar calmo? Porque se for esse caso e mesmo assim você quiser estudar medicina, vale a pena já ir pensando numa forma de se tranquilizar, que isso pode te ajudar também no final da faculdade, né? No final desse período de 6 anos e até mesmo depois, quando você já começar a trabalhar como médico, caso essa for a sua decisão. Antes da gente continuar no próximo ponto, deixa aqui nos comentários se você tem alguma técnica para se acalmar, se você tem boas técnicas de estudo. Todos esses pontos que nós já falamos até aqui, deixa aqui nos comentários se você tem algumas técnicas, por exemplo, para se tranquilizar, que isso pode ajudar muitas pessoas aqui. Eu tenho certeza que todos os que estão assistindo esse vídeo vão gostar muito de ler o seu comentário. O próximo ponto é a rotina puxada. Quando você estuda medicina, você tem uma rotina muito puxada. São muitas horas de aula, mais horas de práticas no hospital, mas o tempo que você precisa para estudar para as provas. Então você realmente tem uma rotina muito puxada e isso é um ponto realmente muito importante que nem todo mundo está disposto a enfrentar, vamos dizer assim. Então você deveria se perguntar se você está disposto, por exemplo, a perder eventos com a família ou com amigos para, por exemplo, ficar em casa estudando, abrir mão, por exemplo, do seu tempo livre
ou tempo com amigos e com família, para ficar em casa estudando, que isso é uma realidade que às vezes acontece bastante. Se você, por exemplo, também está disposto a, no final de semana, um sábado, ver seus amigos saindo, se divertirem, você tá em casa estudando, como você se sentiria? Você acha que você lidaria bem com essa situação, ou você ficaria irritado, ficaria em casa tentando estudar, mas você estaria lá pensando nos seus amigos, no final não ia conseguir nem estudar? Você consegue lidar bem com ter pouco tempo livre? Claro, estudar medicina não significa que você não vai ter tempo livre, pelo amor de Deus, gente. Você precisa descansar, tá? Muitas pessoas pensam que depois que você entra em medicina, você só fica ali trancado dentro de casa estudando. Não, você precisa de tempo livre, você precisa também de, não sei, relaxar de vez em quando. Mas o certo é que você tem menos tempo, porque a carga horária é muito pesada. Então você vai ter menos tempo livre do que outra pessoa que está estudando outra coisa. Claro, tá tudo bem se você estiver disposto a abrir mão desse tempo livre para estudar medicina. Durante a faculdade, e até mesmo depois, você vai lidar com muita emoção, você vai lidar com pacientes que talvez você passa de um paciente que, não sei, acabou de ter uma boa notícia a outro que tem uma notícia ruim de alguma doença, ou algum paciente que perdeu um familiar. Ou seja, você passa de um mesmo dia, de uma situação a outra, você lida com muitas emoções, e nós estamos trabalhando com pessoas. Você não está ali trabalhando com objetos, tem pessoas, as pessoas têm sentimento, e mesmo você estando treinado para não levar isso para casa, você acaba sentindo um pouco com alguns pacientes. Então, você precisa de pensar como está o seu emocional. Você consegue lidar bem com essas situações? Ou você diz, não, se eu vejo alguém chorando, eu sou muito empático, eu vou acabar chorando junto e não vou conseguir ajudar. Isso você precisa de pensar, mesmo se você for fazer medicina, mas talvez que você escolha então uma área onde você não tenha tanta essa pressão emocional, vamos dizer assim. E você também deveria pensar, você tem alguma estratégia para lidar com esse esgotamento, com a ansiedade, que muitas vezes durante a faculdade nós enfrentamos, muitos estudantes têm ansiedade, até mesmo depois, durante a vida como médico, trabalho todos os dias, temos ansiedades, então vale a pena você pensar se você tem alguma estratégia ou algo que te ajude a superar isso. E outra pergunta muito importante também é como você lida com as críticas. Há muitas pessoas que você não pode falar nada, que ela já tá irritadinha e tem um pavio curto, e medicina você vai receber muitas críticas. Você muitas vezes vai ter que escutar algumas coisas e ficar calado. Outras vezes as críticas são construtivas, mas mesmo assim há muitas pessoas que mesmo a crítica sendo construtiva não gostam, sabe? É como ferir o ego, sabe? E que realmente a gente precisa de falar sobre isso abertamente. Você vai ter críticas durante ou a faculdade ou até mesmo depois, e você precisa pensar se realmente você consegue lidar com isso. Imagina se você, a primeira pessoa que te fizer uma crítica, você gritar, você, sei lá, xingar a pessoa, eu acho que aí você tá numa profissão errada. Você tá ali para aprender, e aprender significa cometer muitos erros. Dos erros se aprendem, e normalmente as críticas vêm porque você cometeu algum erro. Fique ligado nisso, pense realmente se aceita bem críticas ou não. Agora, a última pergunta, e que eu acho que é mais importante de todas. Por quê? Você precisa de saber o seu porquê. Por que você quer estudar medicina? Você quer estudar medicina porque você viu na série e achou legal? Você quer estudar medicina porque você quer salvar vidas? Ou porque você quer ter um trabalho legal? Ou porque você quer ter muito dinheiro, status? Quer estudar medicina porque, não sei, talvez você venha de uma família onde todos são médicos e eles esperam que você seja médico também. E por isso você resolveu estudar medicina mesmo, talvez não sendo a escolha que você gostaria. Talvez você gostaria de, sei lá, estudar outra coisa. Saber o seu porquê eu acho que realmente é o mais importante. Por quê? Porque o seu porquê é a sua motivação. É o que vai te motivar nos momentos difíceis durante os estudos. É o que vai estar ali quando você estiver irritado e falar, meu Deus, eu não aguento mais. Você vai lembrar do seu porquê e vai falar, não, beleza, eu tô estudando por causa disso. E isso tem um motivo muito forte pra mim. Faz com que valha a pena eu enfrentar todas as dificuldades durante esses anos, porque é o que eu realmente quero, é o que eu realmente desejo. Você tem uma motivação. Se você tá fazendo isso para agradar outras pessoas, essa motivação não vai ser forte o suficiente para te ajudar a passar por
todos os anos. Pode ser que você até consiga chegar no final, mas imagine, depois quando você começar a trabalhar como médico, você vai ser um médico que não vai chegar até o paciente, você não vai poder demonstrar esse amor pela medicina e ajudar bem o paciente. Você vai estar ali, tipo, sabe? Tem muito médico que você vai e o médico tá, toma receitinha, vai embora. Eu acho que ninguém gosta de um médico assim. Então, por favor, não seja esse médico. Se você não tem realmente um porquê muito forte, não estude medicina, faça outra coisa. E se você quer estudar medicina só pelo dinheiro, por favor, não estude. Há muitas outras coisas que você pode estudar que te dá muito mais dinheiro. Estuda uma outra carreira ou vai abrir uma empresa, não sei. Há muitas opções que você pode escolher para ganhar dinheiro que não seja medicina, mas por favor, se você está pensando em estudar medicina só pelo dinheiro, não faça isso. Você vai ser provavelmente esse tipo de médico que não tem empatia nenhum. E isso não vai ajudar nenhum dos pacientes. Imagina se algum dia você for um paciente e tiver um médico assim, você não vai gostar. Você prefere ser atendido por um médico que realmente teve paixão no que fez e sabe o que tá fazendo e gosta do que tá fazendo. Então, pense muito, muito, muito bem nisso antes de você tomar a sua decisão. O porquê, o que eu me disse, é muito importante. Eu já comentei isso no Instagram, eu acho, que eu sempre quis estudar medicina. Desde pequena, eu nunca imaginei estudar outra coisa. Até quando eu fui escolher a faculdade que eu ia fazer, eu não consegui uma vaga em medicina. E eu fiquei super perdida, porque eu não sabia o que eu ia fazer. Eu nunca tinha pensado em outra opção. Acabei estudando outra coisa, mas o desejo da medicina foi tão forte que eu acabei vindo para a Alemanha para estudar medicina. E mesmo assim, durante esses anos, mesmo tendo esse desejo muito forte desde pequena, durante alguns anos, eu pensei em desistir. Falei, meu Deus, eu não aguento mais. Há momentos que você tá cansada, você tá sobrecarregada, você, sei lá, você gostaria de estar com seus amigos que estudaram outra coisa, eles estão trabalhando, tá ganhando dinheiro, tá com a vida resolvida enquanto você tá aqui, lendo livro e estudando. E mesmo assim, nesses momentos onde eu tive essa dúvida, eu lembrei sempre do meu porquê. Foi realmente mais fácil passar por esse momento, mas se você não tem um porquê forte, vai ficar muito difícil para você. Então pense muito bem nisso e escreva o seu porquê. E se você não se importar, dependendo, não sei, cada um tem seu porquê, mas escreva aqui nos comentários qual é o seu porquê. Escreva também o que você achou desse vídeo, se esse vídeo te ajudou um pouquinho a ver as coisas um pouco mais claras. Eu espero que sim, espero que tenha te ajudado. Se você tem realmente um porquê claro, se você realmente quer muito, muito, muito estudar medicina, vai em frente, vai em frente. É difícil? Mas é uma carreira realmente, eu não consigo explicar, realmente é algo que é muito gratificante, é muito, muito gratificante se você realmente tem esse desejo de estudar e se o desejo tá aí, se você tem um bom porquê, vale a pena todos os anos, vale a pena o sacrifício, porque no final você tá feliz com o que você tá fazendo e isso realmente é o mais importante. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like. Compartilhe também com os amigos, com pessoas que queiram estudar medicina, mas que ainda estão na dúvida. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se também no canal, seja bem-vindo a essa comunidade de futuros médicos. E muito, 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 muito obrigado pela sua companhia e até a próxima. Tchau, tchau.